Hoje a gente vai embarcar numa viagem e tanto pelas teorias que, pela primeira vez, tentaram desenhar um mapa da mente humana. Vamos começar com Sigmund Freud e suas ideias que viraram o mundo de cabeça para baixo e seguir até os pensadores que vieram depois dele. A ideia é entender como a psicanálise nos deu um vocabulário para decifrar nosso complicadíssimo mundo interior. Sabe aquela sensação de uma parte da gente querer ir para um lado e a outra com a mesma força para o lado oposto? Pois é. Essa briga interna, a psicanálise nasceu justamente da tentativa de entender isso. Ela nos mostra que talvez essa batalha seja o que nos torna humanos. Para não se perder nesse território, nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente começa com o mapa original do Freud. Depois vamos dar uma olhada nas defesas que a gente usa para se proteger. Na sequência, conhecemos quem veio depois e desafiou o mestre. Aí mergulhamos no universo das crianças e, por fim, tentamos entender o que de tudo isso ainda faz sentido hoje em dia. Vamos lá? Então, ponto de partida: Sigmund Freud. Ele foi o grande desbravador que teve a coragem de mapear uma terra completamente desconhecida até então, o nosso inconsciente. Foram as ferramentas dele que nos permitiram, pela primeira vez, entender as forças que agem bem debaixo do tapete da nossa consciência. E olha, as ideias de Freud chegaram com o pé na porta, um verdadeiro terremoto. Ele dizia que, depois de Copérnico nos tirar do centro do universo e de Darwin mostrar que somos parte do reino animal, a psicanálise veio dar o terceiro e talvez mais duro golpe: a notícia de que a gente não está no controle da nossa própria casa. Somos movidos por desejos e forças que nem sabemos que existem. Para explicar essa bagunça, Freud imaginou nossa mente com 3 personagens. O id, que é o puro instinto, o desejo bruto. O superego, que é o juiz interno, a moral, as regras. E no meio do fogo cruzado, o pobre do ego, que passa o dia tentando negociar e equilibrar esses dois. Toda a nossa ansiedade, segundo ele, vem dessa tensão. E aí fica a pergunta: como o ego sobrevive a essa pressão toda? Simples, ele cria uma armadura psicológica. São os chamados mecanismos de defesa, estratégias superinteligentes e o principal, inconscientes, que a gente usa para se proteger dessa ansiedade toda. O mecanismo mais básico é a repressão, ou recalque. É como se o ego fosse um segurança de boate. Ele olha para um pensamento ou um sentimento esquisito e diz: "Você não entra na festa da consciência, não!" E empurra o coitado lá para o porão do inconsciente. O problema é que, de lá de baixo, ele pode tentar arrombar a porta. A projeção é um clássico. É quando o ego não dá conta de um sentimento e simplesmente o enxerga no outro. Sabe quando alguém diz: "Nossa, fulano está tão irritado", mas na verdade a raiva é toda dela? É isso. É apontar no outro aquilo que a gente não quer ver na gente. A racionalização, a arte de criar desculpas perfeitas. A gente faz alguma coisa por um motivo que não é lá muito bonito de admitir, e então cria uma explicação super lógica e aceitável para justificar a ação. Funciona para convencer os outros e principalmente a nós mesmos. E por fim, tem a sublimação, que é vista como a defesa mais bacana de todas. É quando o ego pega a energia bruta dos nossos impulsos e a transforma em algo produtivo. Vira arte, vira esporte, vira uma carreira de sucesso. É basicamente transformar o caos interno em algo genial. Mas a história, claro, não acaba com Freud. Depois da morte dele, o caminho da psicanálise se abriu em várias direções. Os pensadores que vieram depois, os pós-freudianos, começaram a expandir, questionar e até a brigar feio com as ideias originais do mestre. Essa linha do tempo mostra bem a virada. A gente vê a Anna Freud, filha dele, já publicando sobre crianças, e aí, em 39, Sigmund Freud morre. É o marco zero da era pós-freudiana, que abriu a porteira para um monte de ideias novas e debates acalorados. E uma das maiores tretas foi justamente sobre a análise de crianças. De um lado, Anna Freud, mais conservadora, dizia que era preciso adaptar tudo, porque criança não é um adulto em miniatura. Do outro, Melanie Klein, muito mais radical, batia o pé. Dizia que a brincadeira da criança era uma janela escancarada para o inconsciente. E é aqui que a gente entra no mundo de Melanie Klein, que propôs uma virada de chave. Para ela, o que realmente importa não são tanto os impulsos, como dizia Freud, mas sim as nossas primeiríssimas relações, principalmente com a mãe, ou o que ela chamava de objetos. Essa frase da Klein é a chave de tudo. Ela acreditava que a primeira relação de todas, a do bebê com o seio que alimenta e o seio que frustra, cria um molde, um roteiro interno. E é esse roteiro que a gente vai usar sem nem perceber em todos os nossos relacionamentos para o resto da vida. É algo muito poderoso. Klein dizia que o nosso desenvolvimento passa por 2 grandes exposições. A primeira tem um nome complicado:
Posição esquizoparanoide. Mas calma, esquizo vem de cisão, de dividir. O bebê vê o mundo em preto e branco, ou é tudo perfeito ou é tudo horrível. Paranoide é o medo desse lado horrível. Depois vem a posição depressiva, que é um amadurecimento gigantesco. Para conseguir lidar com sentimentos tão intensos, a mente do bebê literalmente racha a mãe no meio. É o que ela chama de cisão. De um lado existe o seio bom, maravilhoso, perfeito. Do outro, o seio mau, terrível, frustrante. Na cabeça do bebê são duas coisas completamente separadas. A grande virada de chave acontece na posição depressiva. É o momento em que a criança percebe que a mãe boa e a mãe má são, na verdade, a mesma pessoa. E essa descoberta é uma revolução. Traz um sentimento de culpa pelos ataques de raiva e, mais importante, a vontade de consertar, de reparar o estrago. É aqui que nasce a nossa capacidade de amar. Essa diferença entre as duas também aparece na ideia do superego, a nossa consciência moral. Para Ana Freud, ele se forma mais tarde, quando a gente internaliza as regras dos pais. Já para Klein, não. Para ela, o superego já nasce com o bebê, e no começo é uma força super primitiva, um verdadeiro tirano interno muito cruel. Tá bem. Depois de toda essa viagem, do divã de Freud ao quarto de brincar de Klein, o que fica? O que de tudo isso ainda faz sentido e nos ajuda a entender quem somos hoje? Se a gente pudesse resumir, os grandes recados seriam estes. Primeiro, nossa mente é um campo de batalha, um lugar de conflito constante. Segundo, a gente desenvolveu uma armadura para lidar com isso, mesmo sem perceber. Terceiro, carregamos dentro de nós os ecos das nossas primeiras relações, como um elenco de teatro. E por último, se conhecer de verdade é começar a entender esses padrões secretos. No fim das contas, não importa se o foco está nos impulsos, como queria Freud, ou nas relações, como defendia Klein. O grande presente que a psicanálise nos deu foi uma linguagem, um jeito de nomear e tentar entender a experiência tão complexa que é viver a nossa vida interior. E, para terminar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Se a gente parasse agora para escutar o que acontece aí dentro, quem estaria no comando? O id impulsivo, querendo tudo para ontem? O superego supercrítico apontando o dedo? Ou seriam os fantasmas daquelas primeiras relações que ainda ditam as regras do jogo? A jornada para descobrir essa resposta talvez seja a maior aventura de todas.